Olá, bem-vindo a todos. Meu nome é Bruno Lucena e em nome da Waves nós damos aí boas-vindas para vocês, né, nesse novo projeto nosso, que é ajudar vocês a tirarem o título de medicina intensiva pela MIB. A Waves já é uma empresa conhecida, uma empresa com alta taxa de aprovação nas provas de título de ecocardiografia e agora vai trazer essa expertise que tem para ajudar você a conseguir tirar o título de medicina intensiva adulto. Para começar, a gente vai falar um pouco de mecânica respiratória. Esse assunto é recorrente, é um assunto relativamente bobo e que às vezes as pessoas se enrolam em questões que são facilmente resolutíveis, às vezes até com lógica. E a ideia da gente é mostrar um pouco disso e fazer com que vocês consigam passar na prova. Então, aqui falando um pouco sobre a estrutura da aula, a gente vai falar do conceito, do ciclo respiratório. O ciclo respiratório a gente vai falar de uma maneira resumida, vai ser melhor falado no modo ventilação mecânica invasiva. Como a gente monitoriza essa mecânica respiratória e vai responder questões que é o que importa para uma prova de título, né? Então, inicialmente, o que é uma mecânica respiratória? Sem decoreba, tanto líquido quanto gases, ele sai de um lugar de alta pressão para lugares de baixa pressão. Quando você abre a torneira da sua casa, sai a água de um lugar que tem uma alta pressão, a caixa d'água que fica em cima, para abrir para a água sair da torneira embaixo. Então, o movimento de gases dentro do sistema respiratório respeita o mesmo princípio. Vai sair de um lugar mais positivo para um lugar menos negativo. O que vai mudar da ventilação espontânea para a ventilação mecânica invasiva é como eu faço esse gradiente pressórico, tá certo? E é nesse movimento de gases que faz com que eu faça o ar na ventilação mecânica, na ventilação espontânea, ou na ventilação mecânica invisível, a troca de gases, né, os gases que vão entrando, é que faz com que eu tire o gás carbônico do sangue e faça pela troca do oxigênio que vai chegar nos alvéolos. Então, é baseada nesse gradiente de pressão e na diferença entre o oxigênio e o gás carbônico desses dois compartimentos, né? Aí no caso do compartimento do sangue, o compartimento do pulmão, que vai permitir que a pessoa respire e use o oxigênio no metabolismo. Na ventilação mecânica espontânea, essa pressão, esse gradiente pressórico é feita principalmente pelo diafragma e pela musculatura intercostal. O diafragma se abaixa, isso causa uma expansibilidade da caixa torácica sem aumento do componente de gás que tem aqui. Então, esse aumento da caixa torácica, né, desse compartimento torácico, vai fazer gerando uma pressão negativa. Você aumentou e você não permitiu em um primeiro momento 40, então você cria uma pressão negativa. Às vezes você não consegue fazer isso somente com o diafragma e com as musculaturas intercostais, e aí você vai fazer o quê? Você vai ter aquela respiração forçada, aquele paciente que constantemente a gente fala assim, olha, o paciente vai entrar em fadiga respiratória porque está em uso de musculatura acessória. Ele começa a usar o esternocleidomastoideu, o serrátil, entre outros, para conseguir ajudar ele na ventilação e fazer com que essa pressão negativa ocorra. Então, na ventilação espontânea, pressão atmosférica positiva, o ar vai em direção ao comportamento negativo, que é o pulmão. Ele simplesmente não aparece no pulmão. Então, assim, ele sai do meio ambiente, passa pela traqueia, passa pelos brônquios até chegar no parênquima pulmonar e fazer a troca gasosa. Isso é importante porque, por exemplo, um paciente com broncoespasmo, obstrução por corpo estranho, obstrução por tumor, a dificuldade do ar chegar, e esse paciente pode até desaturar por causa disso, não é causada por uma lesão de parênquima, mas pela dificuldade que o ar tem para entrar. Na ventilação mecânica invasiva, um pouco diferente. Eu não preciso que o paciente gere uma pressão negativa dentro dele para fazer com que o gás saia do ventilador e chegue até o pulmão. O próprio ventilador empurra o gás para dentro e ele empurra o gás para dentro da seguinte forma: ele cria uma pressão maior, tá certo? Existe uma dificuldade muito maior de se insuflar o pulmão do que você fazer a inflação do pulmão, ou você desinsuflar o pulmão, tá? Fica melhor assim. Para insuflar o pulmão, você vê aqui nesse gráfico de esterese pulmonar, você vê que para 10 centímetros de água você tem uma dificuldade de menos de 1 litro, e se você usar para os mesmos 10, pensando que aquele chegou a uns 5,5, você consegue tirar mais ar. O que significa isso?
Quando você vai encher uma bexiga e a bexiga está completamente fechada, você faz um esforço muito maior para começar a encher a bexiga do que para esvaziá-la. Ou até mesmo, você faz um esforço muito maior para começar a encher a bexiga do que depois que ela já está meio cheia para continuar fazendo com que o ar entre na bexiga. Isso é a mesma coisa que acontece no pulmão. A ventilação na parte da inspiração é mais difícil, principalmente no começo, do que para você desinsuflar o pulmão ou até mesmo na parte mais avançada de você continuar fazendo a insuflação pulmonar. Esse mecanismo, esse fenômeno de esterese pulmonar é facilitado muito pelo surfactante, por isso que lesão de surfactante pode ser por queimadura ou por outra via, sei lá, afogamento ou outro líquido que venha a ser utilizado, quando você tira o surfactante da jogada do sistema respiratório, a insuflação e a desinsuflação do parênquima pulmonar tende a se igualar. O paciente começa a ter uma dificuldade muito grande para respirar. Sem querer mencionar os conteúdos, o que a gente precisa saber aqui é, para começar a insuflar o pulmão, é mais difícil do que para você desinsuflar. O paciente não simplesmente respira, a gente não simplesmente inspira e expira de uma maneira instintiva. Tem algo que leva a gente a inspirar, que é um gatilho. No nosso caso, que a gente está numa ventilação espontânea, o drive neural. No paciente, em ventilação mecânica, em modo controlado, vai ser o tempo. Em modo assistido controlado, a gente pode fazer a pressão, a fluxo, ou vai ser a tempo quando ele não gerar nenhum desses dois esforços respiratórios. Mas o que a gente precisa saber existe sempre um gatilho que vai fazer com que inicie a inspiração. E vai existir um fechamento da válvula inspiratória para abertura da válvula inspiratória, que a gente vai chamar de ciclagem. Então, o ar entra, existe um gatilho, o ar entra, em algum momento o ar para de entrar, no nosso caso da ventilação mecânica, se eu colocar, por exemplo, volume controlado e entrar 400 ml, depois de entrar 400 ml, ele vai fechar a válvula inspiratória e vai abrir a válvula expiratória, e esse abre e fecha de válvula a gente chama de ciclagem. Eu havia dito anteriormente, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso quando formos falar de ventilação mecânica invasiva. Os cálculos que nós podemos fazer da mecânica pulmonar resistência. Existe uma medida que mostra a dificuldade da entrada do gás no pulmão. O pulmão, como eu havia falado, o gás simplesmente não entra no pulmão. Ele passa na ventilação espontânea pela traqueia, pela ventilação mecânica invasiva passa pelo tubo, passa pela traqueia, passa pelos brônquios. Então, um paciente com broncoespasmo é mais difícil o ar chegar no pulmão do que um paciente sem broncoespasmo. Um paciente com tubo 7 é mais difícil o ar chegar no pulmão do que um paciente com tubo 8,5. O quanto que esse pulmão consegue receber de volume de gás para aumentar 1 centímetro de água, a gente chama de complacência. Quanto mais complacente o pulmão, mais gás consegue entrar nele, aumentando 1 centímetro de água. Quanto menos complacente, vai entrar uma menor quantidade de gás, e essa menor quantidade, 200 ml, já aumenta 1 centímetro de água. A gente consegue ver isso nesse gráfico abaixo, quando a gente olha um paciente fibrótico, aquele pulmão duro, onde em 10 centímetros de água entra menos de 1 litro. Então, pulmão pouco complacente. Já se você for comparar com um paciente enfisematoso que tem uma lesão de parênquima, os mesmos 10 centímetros de água faz com que chegue aí a 4 litros a entrar no pulmão. Então, um pulmão mais complacente do que o normal. Essas medidas são importantes porque são a base do cálculo disso daqui, né? Essa curva é uma curva clássica, algo obrigatório para a gente saber quando vai fazer a prova de título. Lembrando que ela é gerada numa ventilação a volume controlado no fluxo quadrado. O fluxo quadrado é o mesmo fluxo durante toda a ventilação. O fluxo não sobe, o fluxo não desce, ele é o mesmo fluxo durante a ventilação inteira. E ele gera essa curva para você, tá certo? Então, você tem aqui um valor de PIP, esse zero aqui, essa linha de base, você que fala quanto que você quer, quando você fala assim, eu quero uma PIP de 10, então a linha de base vai ficar em 10. Entra o ar, gera uma pressão de pico, e a pressão de pico está relacionada com a dificuldade que esse ar tem para entrar. Faça uma pausa inspiratória. Essa pausa inspiratória é para você não ter mais nenhum fluxo de entrada de gás. Ele vai fazer o seguinte, com que todo aquele gás que entrou e sem nenhuma entrada a mais, porque você pausou a inspiração,
ele se acomode dentro do sistema respiratório. E quando ele se acomodar, ele gera uma pressão, que é a pressão de platô. Então, a pressão de platô nada mais é do que a pressão de acomodamento daquele volume que você colocou no pulmão. E o paciente expira e volta para a PIP que você tinha calculado. Como eu havia falado, a pressão de pico está relacionada à resistência, e a forma da resistência é a pressão de pico menos a pressão de platô. Quanto maior o fluxo, você gera uma menor resistência. Quanto menor o fluxo, você tem um aumento de resistência. Tá certo? Então, resistência é a pressão de pico menos a pressão de platô dividido pelo fluxo. Coisas para se lembrar que sempre cai em prova e às vezes é uma pegadinha que você erra uma questão boba. O fluxo é litros por segundo. Às vezes o pessoal coloca em litros por minuto e você tem que dividir por 60. O volume em ml, a pressão é em centímetros de água. A complacência, que é aquela capacidade do pulmão de receber gás, é o volume corrente dividido pela pressão de platô menos a PIP. Tá certo? Algo importante de lembrar é, se o pulmão fosse complacente somente, a gente respiraria uma vez só durante a nossa vida e a gente morreria. Então, tem algo que vai ter que fazer com que a caixa torácica que se expandiu na inspiração volte ao tamanho original, fazendo com que o paciente expire. Essa volta ao tamanho original é a elastância, que é inversamente proporcional à complacência, tá certo? Então, uma complacência se diminuída a uma dificuldade de inspirar e uma elastância se diminuída a uma dificuldade de expirar, tá certo? A complacência e resistência permite outros cálculos também, não somente cálculos relacionados à parte do parênquima só, mas ela faz a gente conseguir entender o tempo necessário para que esse ar que entrou, esse gás que entrou dentro do sistema respiratório saia. A constante de tempo é dada pela multiplicação da resistência pela complacência. Simples. Aqui eu coloquei alguns valores. Uma constante de tempo esvazia 63%, duas constantes de tempo 87%, três constantes de tempo 95%, 4, 98, 5, 99. Você fala, poxa, mas para que eu preciso saber isso? Às vezes aquele paciente está hipercápnico e a primeira medida que a gente pensa é em aumento de frequência respiratória. Então a gente vai lá, tá frequência respiratória de 16, com PCO2 de 60. Aí você vai lá, aumenta para 25, quando você vê o PCO2 do paciente subiu de novo. E por que isso daí acontece? Porque às vezes você não está dando tempo suficiente para aquele ar que entrou saia. E como é que eu vou saber qual é esse tempo? Pela constante de tempo. Vou lá, multiplico a resistência pela complacência, vou pensar aqui nas três constantes de tempo para 95, tá certo? Esse ar que não conseguiu sair, quando você aumentou a frequência respiratória, gerou o paciente a uma hiperinsuflação pulmonar e ao aumento da hipercapnia, também gera uma pressão que é o alto PIP. Então, complacência e resistência te permitem outros raciocínios que não só como o ar entra e como o ar se acomoda, mas também como o ar sai, né? E a gente precisa, às vezes, ter uma noção muito boa disso, principalmente em pacientes que têm broncoespasmo, que você vai ter alguma outra dificuldade, que às vezes você está gerando uma quantidade de ar que está entrando e não consegue sair naquele tempo que você programou. Aplicando somente essas coisas que nós vimos hoje para as provas que caíram aí, já provas da ANIB, tá certo? Então, aqui uma questão de uma prova de 2010. Vamos aqui falar um pouco sobre cada letra e a gente vai mostrando qual que está certo, o que está errado e por que está errado. Na primeira questão, a gente tem o seguinte: a resistência à passagem do fluxo aéreo no sistema respiratório tem relação com o valor desse fluxo e com a queda da pressão resistiva ao longo do sistema respiratório. E, se o fluxo for constante, ela pode ser calculada da seguinte maneira: resistência é igual ao fluxo dividido pela pressão resistiva. A gente já mostrou que não. A resistência é pela pressão de pico menos a pressão de platô, que é a pressão resistiva realmente, dividido pelo fluxo em litros por segundo. Então, na verdade, aqui ele confunde a gente porque ele inverte as variáveis aí do numerador e o denominador. Durante a ventilação mecânica no modo volume
controlado com fluxo constante, ou seja, uma onda de fluxo quadrada, na ausência de alto PIP, há uma súbita elevação inicial da pressão das vias aéreas, que equivale à perda da pressão ocasionada pelo elemento resistivo. Tem uma resistência para o ar entrar, quando vence essa resistência, a pressão sobe. É súbito? É súbito. Questão aí, a letra correta. Só mostrando, na verdade, que o ar, na verdade, tem uma resistência à passagem desse ar e ele precisa vencer essa resistência para que o ar chegue no pulmão. Por exemplo, o paciente que está com completo broncoespasmo. Se você não consegue gerar uma força que passe por esse broncoespasmo, simplesmente o paciente para de respirar, não vai conseguir chegar ao ar dentro do pulmão. Tá bom? Então, é nisso que ele fala aí da súbita elevação inicial da pressão das vias aéreas. E a elastância total do sistema respiratório pode ser medida conhecendo-se a pressão de platô das vias aéreas, a PIP utilizada e o volume corrente. Até aí, ok, tá certo. Por meio da seguinte equação: elastância igual ao volume dividido pela pressão de platô menos o PIP. Como a gente mostrou no slide anterior, essa fórmula aí é a fórmula da complacência. Se eu quisesse saber a elastância, eu botaria, então, elastância igual 1 dividido pela complacência. Uma constante de tempo é o tempo em segundos que o sistema respiratório demora para esvaziar. Uma constante de tempo não é, a gente mostrou aqui o valor, eu acho que é 63%, para poder o pulmão esvaziar. Então, letra B, conseguimos aí acertar uma questão somente com a aula de hoje. Questão número 2, aí, de uma prova de 2011. Assinale a alternativa com o fenômeno representado pelas curvas de monitorização ventilatória apresentadas abaixo. Aí ele fala aqui, alto PIP, fluxo inspiratório inadequado, diminuição de complacência estática e fuga de ar pelo circuito do ventilador. Se fosse alto PIP, a gente teria que fazer o seguinte, teria que ter, o fluxo não poderia chegar à linha de base. Por quê? Porque lembra que eu falei, olha, aquele ar que você deixa, aquele volume residual que vai gerando a pressão, o fluxo de esvaziamento do pulmão aqui é adequado, tá certo? Claro que a gente vai falar sobre uma outra coisa depois, mas não é alto PIP. O fluxo inspiratório inadequado. Aí ele mistura uma questão um pouco da sincronia, lembrando que as assincronias de fluxo pode ser por um fluxo insuficiente e por um fluxo excessivo. Fluxo insuficiente é isso, o paciente quer respirar mais e a gente sempre está dando o mesmo. Então, você não tem um fluxo suficiente para o paciente. A demanda que ele está fazendo, o esforço que ele está fazendo, não gera um aumento do volume corrente. E no fluxo o excessivo, é esse aumento aqui que a gente chama de overshoot, essa pontinha que tem. Esse fluxo foi tão alto que fez com que deu uma estouradinha aqui na curva de pressão, faz um chifrinho, tá certo? Isso foi questão de uma prova prática, se eu não me engano, em 2015 ou 2016, né? Isso daí a gente vai falar também, vai ter um módulo só de sincronia respiratória. Mas o que é importante para a gente saber para essa questão é, não tem nada que sugira que esse paciente está tendo uma sincronia de fluxo. Algo que muita gente não sabe e é importante saber. O ventilador mecânico, você tem uma válvula inspiratória, então quando eu falo assim, olha, coloca aqui 400 ml no pulmão desse paciente, vem aqui, passa 400 ml, e eu tenho um sensor proximal. O ar entrou, o ar sai, e eu tenho um sensor distal, que vai falar assim, olha, saiu 400 ml. No caso aqui, o paciente entra 800, e quando você vai sair, você vê que saiu aqui, deve ser, sei lá, 500, saiu 300 ml. Onde que foram parar os outros 500, então? Pela fuga de ar pelo circuito do ventilador. Então, eu consigo ver isso pela curva de volume, consigo ver aqui pela curva de fluxo, pelo volume também. Onde eu não tenho uma volta do volume, que se entrou 800, deveria sair 800. A resposta dessa questão, então, é letra B. Tá certo? Questão número 3. Os gráficos a seguir representam as pressões de vias aéreas, fluxo e volume de um paciente sob ventilação pulmonar artificial controlada. Após o terceiro ciclo, foi feita uma pausa expiratória. Pausa expiratória para fazer o quê? Alto PIP. Observou-se o aparecimento de um platô na curva de pressão das vias aéreas, esse valor x aqui. Este segmento x refere-se ao quê? Alto PIP. Resposta letra A. Questão 4.
A diferença entre a pressão de pico e a pressão de platô em uma onda de pressão obtida durante uma ventilação controlada a volume com onda de fluxo quadrado relaciona-se. Lembrando aqui o que a gente mostrou no outro slide, com a resistência das vias aéreas. Então, você vê uma pequena aula que a gente deu explicando algumas coisas, de questões que são recorrentes e a gente consegue responder. Questão número 5. Em uma curva de pressão de vias aéreas, identifique os pontos marcados na figura a seguir. Aqui, 1, pressão de pico, pressão de platô. Você vê que é o mesmo tamanho daqui, é o mesmo tamanho daqui. Isso daqui é a pressão resistível. 2, pressão de platô. 3, pressão elástica. Pressão elástica, às vezes, o pessoal usa como uma parte de complacência, mas se você for lembrar do princípio de elastância, vai dar a mesma coisa. É a pressão de platô pelo PIB, tá certo? Aqui as outras questões, intrínseca, pressão expiratória final. Pressão expiratória final não tem nada a ver com isso, né? A gente vai fazer o cálculo da pressão expiratória final quando o paciente expira finalmente, né? Aqui ele coloca a pressão de resistência, a pressão de complacência. A complacência é a pressão de platô pelo PIB. Né? Então, só com aquilo que a gente viu também consegue fazer essa questão. Mostrou o gráfico de uma maneira um pouco diferente, mas a gente consegue aí inferir. E questão aí 6 da prova de 2012. Você vê que ele não coloca valor nenhum e ele pergunta o seguinte, olha, tem 5 alças, qual delas apresenta melhor complacência? Complacência é o quê? Volume, quanto maior o volume, pela menor pressão. Então, vamos lá. Se ele fala que a gente sabe que é uma relação baseada de volume e pressão, se eu tivesse que chutar, eu falaria, ó, ou é um, é assim. Porque é o que aqui você tem a maior pressão com menor volume, aqui você tem a menor pressão com maior volume. Então, a gente, às vezes, tem que saber chutar também, saber olhar como que vai. Mas só que eu peguei para assim, pô, eu lembro que foi falado na aula que a complacência é o quanto de ar que precisa entrar, o quanto de gás que precisa entrar para aumentar 1 centímetro de água. E eu lembrei que o paciente que tem enfisematoso, ele consegue ter uma grande quantidade de volume para uma pouca quantidade de pressão. Era aquele gráfico que mostrava o paciente enfisematoso aqui, normal aqui e o fibrótico aqui embaixo. Então, o que entra maior quantidade de volume e gera menos pressão é letra A. Lembrando aí, complacência, volume de corrente, pressão de platô menos o PIB, é que um dado adicional a mais, que o normal é de 70 a 80 ml por centímetro de água. Sugestões, dúvidas, dicas, esperamos aí, vocês podem mandar aí por e-mail, que a gente vai ter o maior prazer em responder para vocês. Muito obrigado pelo tempo de todos e boa sorte nas provas.